Bom dia, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de educação física. Hoje vamos trabalhar os fundamentos dos arremessos e lançamentos. Dentro do atletismo, então nós já temos as corridas, nós temos os saltos e agora vamos trabalhar os arremessos e lançamentos. Vamos iniciar com o arremesso de peso. O arremesso de peso é uma modalidade esportiva que é olímpica. O objetivo qual é desse esporte? Arremessar o mais longe possível uma bola de metal maciço. Essa que vocês veem aí na figura ao lado. Para os homens o peso é de 7 kg 260 gramas e para as mulheres 4 kg. Em competições oficiais, quando há até 8 competidores, cada atleta tem direito a 6 lançamentos. Quando há mais de 8 competidores, é feita uma classificatória e os 8 melhores fazem mais 3 lançamentos. As principais regras dentro desse arremesso de peso, ela segue a ordem que os competidores farão as sustentativas, ela será decidida por sorteio. Quando há até 8 competidores, cada um tem 6 tentativas, mais de 8 competidores, como já falamos, há uma classificatória e após as 3 primeiras tentativas que todos farão de forma igualitária, os 8 melhores farão mais 3 tentativas. O arremesso ele deve ser feito dentro de um círculo, iniciado por uma posição estacionária, podendo tocar na parte interna do aro ou anteparo. O peso ele deve ser arremessado partindo do ombro com uma só mão. O peso ele vai tocar ou estar bem próximo do pescoço, e ao queixo. E a mão não deve estar abaixada em relação, a essa posição. Então, desde o início do arremesso, ele vai estar estacionado nessa curvatura entre o ombro e o pescoço. E o peso não deve ser arremessado de trás da linha do ombro. Isso, por que essa regra existe? Para evitar que o atleta machuque seu ombro no momento do arremesso. É uma forma de preservar o atleta. Então, nós temos o momento da preparação, o deslocamento, o arremesso propriamente dito e a recuperação. Na preparação, há um pêndulo com a perna, onde ele vai se lançar em deslocamento para conseguir maior velocidade e um giro do seu quadril. Quando ele gira esse quadril no arremesso propriamente dito, o corpo, você observa que ele vai ficando na posição vertical, até ele lançar o peso, para que ele saia de sua mão, e aí vem a recuperação, que é instintivo, somente para que ele não ultrapasse os limites do círculo de arremesso e ele não perca a sua tentativa, ok? Lançamento do dardo. O lançamento do dardo ele é uma modalidade olímpica do atletismo que existe desde a Grécia Antiga. O dardo fazia parte do pentatlo nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, aparecendo pela primeira vez em 708 a.C. e era disputado em 2 modalidades, que era a maior distância e tiro ao alvo. O dardo tem comprimento e peso diferente para homens e mulheres. Para homens é de 2 kg tem 2 metros e 60 e 800 gramas, e para mulheres 2 metros e 20 e 600 gramas. As principais regras do atletismo para o lançamento de dardos são: os atletas eles têm que empunhar o dardo pelo encordamento. O encordamento, na verdade, é uma chamada também de empunhadura, é um espaço no dardo, onde ele está literalmente envolto por uma corda, que é onde o atleta vai segurar. O dardo tem que ser lançado por cima do ombro, e cada atleta, assim como no arremesso de peso, tem 3 tentativas. Os 8 melhores mais 3 tentativas. Em caso de empate, vai desempatar o segundo melhor resultado e assim sucessivamente.
o dardo, né, o lançamento ele é considerado nulo quando o atleta tocar os limites da pista durante o lançamento, tanto nas laterais como para o anterior. Ainda é nulo se o dardo cair fora do setor de queda. Salvo engano, são 34 graus aproximadamente a área de queda. E se ele tocar primeiro com a parte de trás do dardo. Então, ele tem sempre que tocar com a parte metálica da ponta para que o arremesso, o lançamento seja validado. E o atleta ele não pode abandonar o corredor, né, antes que o dardo toque o chão. Então, ele lançou o dardo, ele tem que aguardar o dardo tocar o chão para que ele saia do corredor. Os fundamentos. Então, nós temos uma corrida frontal. Essa corrida frontal para ganhar velocidade, né? Depois vem uma corrida lateral. Essas duas corridas em conjunto são chamadas de corrida de balanço. Após a corrida de balanço, nós temos o lançamento propriamente dito. Esse lançamento ele é feito com muito vigor, né? E a recuperação após o lançamento, que é para manter o corpo em equilíbrio e que o atleta não passe a linha demarcatória, né, do corredor, para não invalidar o seu lançamento. Lançamento do martelo. As lendas da mitologia irlandesa traçam o conceito do lançamento do martelo por volta de 2000 a.C. Os jogos Tailean em Tara, na Irlanda pré-cristã, onde o guerreiro celta Chulainn agarrou uma roda de carruagem pelo eixo e atirou para longe. Essa roda foi substituída ao longo do tempo por uma pedra, né, presa por um cabo de madeira, como você pode observar na imagem aqui ao lado. E o uso posterior de uma marreta é considerado como originário na Inglaterra, né, e da Escócia na Idade Média. O lançamento de martelo ele tem como base, né, do lançamento um círculo de 2,1 metros de diâmetro, onde é circundado por uma rede de proteção. Essa rede de proteção, na verdade, é para proteger aos espectadores. Segurando a alça com as duas mãos e mantendo os pés imóveis, o atleta faz a bola, né, girar 3 vezes, sobre e abaixo da cabeça. Quando o martelo alcança a máxima velocidade, o atleta ele vai girar sobre o seu próprio eixo em torno de 2 a 3 vezes para acelerar o máximo possível e lançar para o alto e para a frente. Se o martelo cair no terreno dentro do ângulo de 90 graus, o lançamento é considerado válido. Então, como nós falamos, o atleta vai circundar na parte abaixo e depois por sobre a cabeça para ganhar velocidade para realizar o arremesso, o lançamento do martelo. Lançamento do disco. O esporte teve origem nas Olimpíadas da Antiguidade, né? Precisamente em 708 a.C., assim como o lançamento do dardo. O lançamento do disco, o discóbolo, né, que é o atleta que lança o disco, ele se tornou uma imagem, né, ícone da educação física. Existem várias obras de artes que comprovam o fato, como a estátua do discóbolo, né, em 455 a.C., pelo grego Miron. Provavelmente, os primeiros discos não tinham a forma desses atuais, né? Eles eram feitos de pedra. A forma circular do disco utilizada atualmente foi sendo aperfeiçoada com o tempo, né? O lançamento do disco foi incluído nos Jogos Olímpicos de Atenas de 1896, né, dos Jogos da Era Moderna. Então, o disco ele é lançado dentro também de uma gaiola. O objetivo dessa gaiola, assim como no martelo, é a proteção dos espectadores. Para os homens, ele pesa 2 kg e mede 21,9 centímetros aproximadamente.
Para as mulheres o peso é de 1 kg, né, com diâmetro entre 18 e 18,2 centímetros. O atleta deve segurar o disco contra o antebraço, né, do lado do lançamento. Ele gira sobre si mesmo e faz o lançamento estendendo o braço à máxima altura, com a máxima velocidade. O atleta ele não pode deixar o círculo até que o disco tenha caído ou sem autorização do juiz. A distância medida do disco é lançado é tomada desde a borda do círculo até o ponto em que o disco tocou o chão. Cada atleta tem 3 tentativas, né, após as quais os 8 melhores resultados vão dar direitos a mais 3 tentativas para os atletas. E aqui nós temos a área de lançamento, arremessos e lançamentos. Vocês podem observar, né, duas áreas grandes de 34,92 e a outra de 29 graus. Essas áreas, martelo e disco, na parte inferior do seu vídeo, você vai observar martelo e disco. Aqui vai estar protegido por uma gaiola, né? Então esse é o arremesso de martelo e disco. Nesse corredor que você vai ver ao centro do seu lado esquerdo, um corredor retangular, certo? Onde tem o nome Javelot. Na verdade, para nós é o lançamento de dardo. Então essa área de 29 graus é onde o dardo deve cair. E onde tem pois 34,92 graus, na parte superior esquerda, pois você vai encontrar a área do lançamento do arremesso de peso, ok? Eu vou mandar alguns vídeos ilustrativos mostrando como é que acontece cada um dos arremessos e lançamentos, para que vocês tenham uma visão mais clara. Grande abraço, até mais.